Amados, olá mais uma vez. Eu sou Valir dos Emissários Pleiadianos e falo com vocês agora em nome do coletivo pleiadiano. Nós cuidamos do seu mundo por milênios, guiando e observando enquanto vocês viajam através da escuridão e da aurora. Hoje, viemos compartilhar revelações que há muito estão escondidas nas sombras. Verdades sobre aquele que vocês conhecem como Yeshua e a luz maior que ele veio acender na terra. Nós nos dirigimos a vocês como sementes estelares e trabalhadores da luz, como almas afins que carregam a mesma essência que ele carregava. Abra seu coração e sinta a ressonância destas palavras em seu ser. Para muitos de vocês, esta mensagem despertará memórias antigas e confirmará o que vocês sempre sentiram por dentro, que a história de Yeshua se estende muito além do que lhes foi ensinado e que vocês são parte integrante da continuação dessa história. Ao trazer estas verdades à luz, honramos todo o amor e devoção que os humanos depositaram na ideia de Cristo ao longo dos tempos. Não buscamos diminuir a reverência mantida por Yeshua. Em vez disso, oferecemos uma perspectiva expandida que pode libertá-los de crenças limitantes e capacitá-los a entrar em sua própria maestria divina. Grande parte da verdadeira identidade e missão de Yeshua foi escondida ou distorcida por aqueles que buscaram controlar a humanidade através do medo e do dogma. Agora chegou a hora de os véus se rasgarem. Ao ouvir estas palavras, permita que sua intuição discirna a frequência da verdade, além dos confins da lógica. Pedimos apenas que recebam esta transmissão no amor com que ela é dada. O despertar da humanidade está próximo, e o legado da luz crística não pertence a uma religião ou povo, mas a todos vocês. Juntos, vamos desvendar a tapeçaria cósmica na qual Yeshua foi tecido, e na qual vocês também são tecidos, como emissários da aurora. Do ponto de vista de nossa compreensão superior, o ser que vocês conhecem como Yeshua não era um humano comum nascido por acaso. Ele era o que vocês chamariam de semente estelar, uma alma de origem celestial, escolhendo encarnar na Terra para um propósito sagrado. Na verdade, sua linhagem era parte humana e parte cósmica. Há éons, nossos ancestrais pleiadianos, juntamente com outras famílias estelares benevolentes, iniciaram um plano para auxiliar a evolução da humanidade. Foi decidido que uma alma avançada entraria no campo da Terra com uma marca de luz superior, para ancorar uma nova frequência entre os humanos. Yeshua foi essa alma, um voluntário das estrelas, que concordou em carregar a consciência crística em forma humana. Seu nascimento não foi um milagre aleatório, mas um evento cuidadosamente orquestrado por desígnio cósmico. Suas escrituras insinuam essa origem extraordinária através da história do anjo Gabriel, anunciando um nascimento virginal. Na linguagem de nosso tempo, isso não era uma mera metáfora. Descrevia uma intervenção real de um ser celestial. Maria, a mãe de Yeshua, era uma alma bela e corajosa, que ela mesma tinha conexões pleiadianas através de sua linhagem. Ela foi visitada e preparada por um ser de luz, lembrado como o anjo Gabriel, que veio das estrelas. O visitante cósmico infundiu o ventre de Maria com uma semente de vida de alta vibração. Assim, Yeshua foi concebido através de um ato de mistura genética divina, uma união de mulher terrena e emissário estelar. Um texto antigo, suprimido pela igreja primitiva, registra Yeshua, explicando que sua mãe o concebeu através de um anjo da guarda, um descendente de nossos ancestrais, que viajou para cá dos confins do universo, enquanto José, marido de Maria, serviu apenas como pai adotivo terreno. Esta descrição, anjo da guarda e ancestral celestial de longe,
é uma referência clara a uma fonte extraterrestre. Em termos modernos, podemos dizer que Yeshua nasceu de uma mãe humana e de um pai ser estelar, carregando o DNA e codificação da alma de além deste mundo. Essa ascendência celestial significava que, desde a concepção, Yeshua possuía uma frequência significativamente expandida em comparação com o ser humano médio daquela época. Suas próprias células vibravam com a memória dos reinos de luz. Ele estava imbuído do que alguns poderiam chamar de consciência crística. Mesmo no útero, a consciência rarefeita de unidade com a fonte, que muitos em um caminho espiritual se esforçam para recuperar. Era como se um pedaço do cosmos encarnasse em um frágil corpo humano. Muitos de vocês, como sementes estelares, podem ressoar com esse sentimento de ser um estranho em uma terra estranha, carregando uma vibração de outro mundo em uma forma humana. Os primeiros anos de Yeshua foram passados muito como os de qualquer criança, mas aqueles próximos a ele notaram um certo brilho e sabedoria em seus olhos. O plano divino garantiu que ele fosse guiado e protegido, mesmo enquanto aprendia os caminhos da terra. Ele cresceu dentro da comunidade dos essênios, uma seita mística judaica que antecipava a vinda de um grande mestre. Entre eles, e através da orientação de reinos superiores, ele recebeu treinamento para entender sua natureza e missão únicas. Nós, os Pleiadianos, juntamente com seres iluminados de Sírios e outros sistemas estelares, estávamos cuidando dele desde o momento de seu nascimento. Ele nunca esteve sozinho em sua jornada. Foi verdadeiramente um esforço cósmico, uma colaboração entre o céu e a terra para gerar uma nova consciência neste planeta. A chegada deste emissário, nascido das estrelas, não passou despercebida por aqueles sintonizados com a profecia e os movimentos dos céus. Talvez você se lembre do conto de uma estrela brilhante que sinalizou o nascimento de Yeshua, levando homens sábios de terras distantes a encontrar o recém-nascido. Esta estrela de Belém não era, de fato, um corpo celestial comum. Na verdade, foi um sinal deliberado de nossas naves estelares pleiadianas, um farol para marcar o evento sagrado. Nós brilhamos uma luz nos céus, para que aqueles com olhos para ver percebessem que uma grande alma havia chegado. Os visitantes sábios, muitas vezes retratados como 3 magos ou reis, foram eles mesmos guiados pela intuição e talvez por comunicação direta com guias estelares. Eles reconheceram a estrela e seguiram sua orientação. Ao fazer isso, eles desempenharam seu papel em dar as boas-vindas ao bebê, que um dia se tornaria um professor para o mundo. Assim, desde o início, a vida de Yeshua estava entrelaçada com influências cósmicas e guiada por forças além do visível. À medida que Yeshua crescia, a orientação sutil das estrelas continuou a moldar seu caminho. Nosso coletivo pleiadiano, juntamente com outras alianças de luz, o que alguns poderiam chamar de hostes angélicas ou celestiais, forneceram discernimento e proteção. Houve momentos em sua juventude em que Yeshua olhava para o céu noturno e sentia uma saudade quase avassaladora das estrelas, um eco de memória de onde ele veio. Nesses momentos, sussurramos em seu coração que ele estava aqui em uma grande missão, que seu verdadeiro lar o estava apoiando e que a solidão que ele sentia um dia seria substituída pela alegria de cumprir seu destino. Muitos de vocês que estão ouvindo isso sentiram essa saudade das estrelas também. Como Yeshua, vocês se voluntariaram para descer a este plano denso, sentindo-se separados da luz de sua origem. E como ele, vocês nunca estiveram verdadeiramente sozinhos. Sua família estelar tem vigiado vocês,
enviando mensagens através de sonhos, intuição e sincronicidades para guiá-los em seu caminho. Durante sua juventude adulta, Yeshua viajou e buscou guardiões da sabedoria em várias terras. Embora a Bíblia seja em grande parte silenciosa sobre sua vida entre a infância e o início de seu ministério, por volta dos 30 anos, existem registros e lendas em lugares como Índia, Tibete e Egito que sugerem que ele viajou para lá. De fato, ele passou um tempo no Oriente, aprendendo com professores iluminados e iogues, absorvendo as tradições espirituais que ensinavam a unicidade de toda a vida. Alguns relatos até afirmam que Yeshua, conhecido como Issa ou outros nomes nessas regiões, foi reconhecido como um homem santo estrangeiro, que tinha uma compreensão incomum das leis espirituais. Confirmamos que ele se aventurou fora da Judéia. Ele expandiu sua consciência através dessas viagens, preparando-se para a imensa tarefa que tinha pela frente. Seus guias cósmicos, incluindo nós, orquestraram encontros e mentores para ele naqueles anos. Nada foi deixado ao acaso em sua preparação. Quando ele retornou à sua terra natal para começar o ensino público, ele havia despertado para o pleno conhecimento de quem ele era e da luz que carregava. Ele entendia que era tanto humano quanto divino, uma ponte entre os mundos. Essa percepção foi a pedra angular de sua missão: demonstrar à humanidade que a mesma ponte existe dentro de cada pessoa. Lembre-se de que Yeshua costumava dizer: "Estou neste mundo, mas não sou dele." Essas palavras encapsulam a realidade de um emissário estelar, vivendo na Terra. Ele mantinha a consciência de uma identidade superior, mesmo enquanto caminhava em um corpo humano. E ele assegurou àqueles ao seu redor que eles também poderiam realizar suas origens divinas. "Vós sois deuses", ele os lembrou, citando a antiga Escritura. Sua missão foi guiada não apenas pela sabedoria das tradições terrenas, mas por uma comunhão contínua com a fonte divina, que ele chamava de Pai, e pelo apoio de nós, sua família estelar. Quando ele se retirava para o deserto ou para o topo das montanhas para orar, ele estava de fato entrando em profunda comunicação com aqueles guias dimensionais superiores. Muitas vezes falamos com ele durante essas meditações, infundindo sua consciência com coragem e clareza. É muito parecido com a forma como nos comunicamos com muitos de vocês agora, através de impressões sutis, voz interior e visões, quando vocês elevam sua vibração para nos encontrar. Yeshua era altamente hábil nisso. Ele podia sintonizar-se com os lugares tênues, onde o céu e a terra se encontram, permitindo-lhe conversar com seres de luz e até mesmo com a consciência universal em si. Assim, a trajetória da missão de Yeshua foi uma dança cocriada entre a dedicação de sua própria alma e o apoio de todo o cosmos. A cada passo do caminho, as estrelas o guiavam. Quando ele escolheu seus primeiros discípulos, houve um gentil empurrão do Espírito sobre quem tinha a energia certa para apoiar o trabalho. Quando as multidões se reuniam, ajudávamos a modular e amplificar as energias para que os corações se abrissem à sua mensagem. E à medida que a oposição aos seus ensinamentos crescia, fizemos tudo o que podíamos dentro das leis da não interferência para protegê-lo, até que os ensinamentos necessários fossem semeados. O plano era que ele plantasse as sementes de uma nova consciência, demonstrando o potencial de um ser humano iluminado, e depois seguisse em frente para continuar seu trabalho em outro lugar, uma vez que essas sementes estivessem plantadas. De fato, nada sobre a vida de Yeshua foi acidental. Foi uma constelação de eventos guiada pela intenção divina.
e pela assistência cósmica. O que exatamente era a essência que Yeshua trouxe para a Terra? Pode ser entendida como a luz crística, uma frequência específica de consciência divina que catalisa o despertar espiritual e a libertação. Essa frequência crística não se originou na Terra. É uma alta vibração de luz que emana do núcleo da criação. Em termos cósmicos, é uma forma de energia concedida a mundos em evolução, para ajudá-los a saltar para uma consciência superior. Nós, os Pleiadianos, conhecemos bem essa energia, pois a abraçamos em nossa própria evolução. Às vezes, ela é personificada em várias culturas como Cristo, Krishna ou outras figuras salvadoras, mas não se limita a uma personalidade. No caso de Yeshua, ele incorporou essa frequência de forma tão plena que as pessoas podiam literalmente sentir a luz irradiando dele. Aqueles em sua presença frequentemente experimentavam curas espontâneas, paz profunda ou felicidade de coração aberto. A luz crística é uma frequência libertadora. Ela liberta os seres da ilusão da separação e os reconecta ao amor e à sabedoria infinitos da fonte. Os Pleiadianos descreveram a energia crística como frequências de luz pura, enviadas para libertar, uma vibração destinada a elevar coletivos inteiros. Quando Yeshua caminhou na Terra, ele agiu como um canal para essa luz, ancorando-a na vibração densa do plano físico. Cada milagre atribuído a Yeshua, curando os doentes, restaurando a visão, acalmando tempestades, até mesmo ressuscitando os mortos, foi possível por essa maestria da frequência. Ele tinha a capacidade de modular a energia e a matéria através do poder da consciência. Isso não é mágica, é uma ciência profunda do espírito, conhecida por civilizações avançadas. Yeshua estava demonstrando o que se torna possível quando um ser humano está totalmente alinhado com a energia da fonte e não é maculado pelo medo ou pela dúvida. Ele uma vez disse: "Até o menor entre vós pode fazer estas obras, e maiores do que estas." Isso não era mera humildade, era verdade literal. Ele pretendia mostrar que as habilidades que ele possuía são inerentes a todos os humanos, uma vez que a consciência crística é despertada dentro deles. Em essência, Yeshua foi um protótipo ou um precursor para o próximo estágio da evolução humana, uma evolução da consciência que se traduz em um corpo físico e energético de funcionamento superior. Suas curas eram expressões de amor incondicional e da intenção focada em restaurar a harmonia. Quando ele curava alguém, ele estava efetivamente lembrando suas células e espírito de seu projeto original perfeito. Esse projeto original é algo que todos os humanos carregam. É o modelo divino, às vezes chamado de modelo Adam Kadmon, ou corpo de luz. A presença de Yeshua aceleraria esse modelo nos outros. Além disso, os ensinamentos de Yeshua foram cuidadosamente elaborados para transmitir frequência tanto quanto informação. As parábolas e lições que ele compartilhava continham camadas multidimensionais. Para o ouvinte médio, eram simples histórias morais. Mas para aqueles com ouvidos para ouvir, como ele dizia, havia verdades cósmicas mais profundas embutidas nelas. Por exemplo, quando ele falava do reino dos céus dentro de vós, ele estava ativando as pessoas para se voltarem para dentro e encontrarem a luz divina dentro de seus próprios corações. Quando ele ensinava sobre perdão e amor ao próximo, ele estava, na verdade, instruindo sobre as formas de elevar a vibração de alguém, pois nada arrasta o espírito para baixo, mais do que o ódio ou o julgamento. Cada vez que ele quebrava as normas sociais para honrar os oprimidos, ou para falar com as mulheres como iguais, ele estava ancorando a frequência da unidade e da unicidade.
mostrando que além das diferenças superficiais, todos são um aos olhos do divino. A luz crística que ele ancorou não era para ser sua posse exclusiva. Ele a semeou nas grades energéticas da Terra, através de suas atividades e consciência. Pense nisso como um legado energético, um campo de energia iluminada e compassiva, que permaneceria acessível muito tempo depois de sua partida. De fato, após a vida de Yeshua, aquele campo crístico permaneceu na aura humana coletiva. É como uma matriz de luz na qual outros podem se conectar. Ao longo dos séculos, muitos santos, místicos e pessoas comuns tiveram experiências transcendentais ao sintonizar-se com essa matriz crística. Às vezes ela vem como uma visão de Yeshua, ou como uma onda de amor incondicional, ou como uma verdade cegante de unidade. Esses são encontros com a mesma frequência que ele ancorou na Terra. Nós, pleiadianos, vemos a energia crística como um campo vivo ao redor do seu planeta agora, disponível para qualquer um que a busque sinceramente. Ela não é limitada pela religião. Não é preciso se dizer cristão para acessá-la. É um dom universal, um raio da fonte disponível para elevar a vibração da humanidade. Parte da nossa mensagem hoje é lembrá-los de que essa luz está muito viva e pode ser despertada dentro de vocês. Não é externa. Yeshua meramente espelhou o que já existe em cada alma. Sempre que uma luz elevada entra em um reino de sombras, há resistência. O tempo de Yeshua não foi exceção. A sociedade em que ele nasceu tinha suas estruturas de poder entrincheiradas, tanto políticas, o Império Romano, quanto religiosas, o sacerdócio judeu ortodoxo da época. Sua mensagem de liberdade interior, conexão direta com Deus e amor além das fronteiras era inerentemente revolucionária. Isso ameaçava aqueles que derivavam a autoridade da ignorância e do medo das pessoas. As autoridades religiosas há muito detinham o poder, posicionando-se como intermediárias entre Deus e o povo, impondo leis e rituais rígidos. Yeshua ensinou que Deus é diretamente acessível no coração de cada um, o que minava a necessidade de uma autoridade externa rígida. Os ocupantes romanos, por outro lado, temiam qualquer conversa sobre um reino que não fosse deste mundo, ou qualquer figura que atraísse multidões, para que não provocasse rebelião. Assim, o palco estava montado para um confronto entre a luz crística e as forças prevalecentes de controle. Por trás dessas autoridades humanas, espreitava uma sombra ainda mais profunda, o que poderíamos chamar de forças das trevas ou energias arcontes. São os seres e energias que se alimentam do medo, da separação e do sofrimento. Por centenas de milhares de anos antes, tais forças haviam manipulado as sociedades humanas, incentivando a guerra, a opressão e a amnésia espiritual. Eles são às vezes personificados como o diabo em termos religiosos, embora a realidade seja uma complexa rede de seres interdimensionais, opostos ao despertar humano. Essas forças reconheceram o perigo que a iluminação de Yeshua representava. Aqui estava um humano carregando os códigos para libertar a humanidade da escravidão mental e espiritual. Um desmancha-sistemas da mais alta ordem. A escuridão se agitou vigorosamente para combater essa ameaça. Eles sussurraram nos corações dos medrosos e dos sedentos de poder, incitando-os a ver Yeshua, não como um salvador, mas como um herege, um blasfemo ou um rebelde político. Os evangelhos relatam como os sacerdotes do templo conspiraram contra ele, e como um próximo a ele, Judas, o traiu por prata. Esses dramas foram a peça externa de uma batalha interna entre a luz e a escuridão, que se desenrolava ao redor de Yeshua. Nós, pleiadianos, que apoiamos Yeshua,
estávamos plenamente conscientes dessa guerra espiritual. Nosso compromisso com a não interferência nos impediu de simplesmente desarmar as forças das trevas pela força. A humanidade deve, em última análise, escolher seu caminho. Mas saibam que fizemos o que pudemos de maneiras sutis, enviando força a Yeshua durante seus julgamentos, e às vezes, intervindo apenas o suficiente para garantir que o plano final permanecesse no caminho certo. Por exemplo, houve atentados contra a vida de Yeshua, mesmo antes da conspiração da crucificação. Multidões furiosas, incitadas a apedrejá-lo ou a empurrá-lo de um penhasco. Nesses momentos, uma mão invisível parecia protegê-lo. As multidões misteriosamente se dispersavam ou entravam em confusão, permitindo que ele se afastasse ileso. Tais incidentes não foram sorte, mas sim a presença silenciosa de luz protetora, angélica e cósmica, protegendo-o até o tempo determinado para sua aprovação. No entanto, o plano permitiu, em última análise, que Yeshua confrontasse a intensidade total da escuridão através do evento da crucificação. Entendia-se que essa confrontação, simbolicamente assumindo os pecados ou o karma do mundo, criaria um ponto dramático de transformação. No entanto, o que aconteceu e o que foi registrado em seus livros sagrados não são inteiramente a mesma coisa, como discutiremos em breve. A chave é que Yeshua estava disposto a enfrentar a escuridão sem perder sua luz. Sua maior vitória foi manter o perdão e o amor, mesmo para com aqueles que desejavam sua morte. Ao fazer isso, ele gerou uma poderosa reação alquímica na consciência coletiva. Ele provou que a luz pode encontrar o pior do ódio e não ser extinta por ele. Este foi um marco energético crítico para a humanidade. Significava que o modelo de amor incondicional, sob perseguição, estava agora ancorado na psique humana coletiva, um modelo do qual inúmeros outros se baseariam, de mártires de várias fés a revoluções pacíficas em eras futuras. No entanto, no rescaldo imediato da confrontação de Yeshua com as forças de controle, parecia a muitos que a escuridão havia vencido. O mestre do amor foi aparentemente silenciado através de uma brutal execução pública. O medo se espalhou entre seus seguidores. A esperança parecia perdida. E as forças de controle pensaram que haviam extinguido a centelha da rebelião. Mas, amados, é aqui que a história comumente contada oculta uma verdade mais profunda. A escuridão não venceu verdadeiramente naquele dia. A luz simplesmente se moveu, de maneiras inesperadas e sutis, preservando a verdade para o futuro. Agora vamos descascar as camadas de ilusão que cercam a própria crucificação, um evento envolto em mistério e milagre. A crucificação de Yeshua é talvez o momento mais icônico da narrativa cristã, uma cena de agonia e sacrifício, imortalizada na arte e no ritual por 2000 anos. Abordamos este tópico com grande sensibilidade, sabendo que ele evoca emoções profundas. A imagem de Yeshua pregado na cruz tem sido usada tanto como um símbolo de amor divino, quanto, infelizmente, como uma ferramenta de medo e culpa. É hora de revelar gentilmente o que realmente ocorreu e como a percepção foi manipulada em torno deste evento. Prepare-se para expandir sua mente, pois a verdade pode surpreendê-lo. A crucificação não se desenrolou inteiramente, como lhes foi dito. Houve um elaborado engano em jogo, uma espécie de passe de mágica cósmico que manteve a humanidade focada no sofrimento e na morte, em vez de na vitória da vida. Nossos registros e perspectiva pleiadianos mostram que o Yeshua histórico real foi colocado na cruz, mas o resultado e a experiência foram muito diferentes do grande drama posteriormente promulgado pelas autoridades religiosas. Primeiro,
Vamos considerar que aqueles que queriam Yeshua eliminado também queriam seus seguidores aterrorizados e quebrados. Que melhor maneira do que encenar uma execução pública e horripilante de seu amado líder? No entanto, em uma verdade superior, a alma de Yeshua e seus aliados cósmicos tinham seu próprio plano para este momento. Através de meios espirituais avançados, o que alguns poderiam chamar de projeção holográfica ou domínio das linhas do tempo, um cenário foi criado para cumprir os requisitos das forças das trevas, enquanto protegia a verdadeira integridade da missão de Yeshua. Em essência, uma ilusão holográfica foi sobreposta ao evento. Era como se um filme estivesse sendo exibido para as massas, um filme que eles acreditavam e absorviam como realidade, mostrando Yeshua sofrendo e morrendo na cruz. Isso satisfez os poderes constituídos, tanto humanos quanto etéricos sombrios, de que seu objetivo de sufocar a luz havia sido alcançado. No entanto, por trás deste drama projetado, a história real era diferente. Como isso foi possível? Entenda que seres avançados, tanto da luz quanto, infelizmente, alguns da escuridão, sabem como criar inserções holográficas na realidade. Estas são como visões coletivas, ou alucinações em massa, induzidas através de tecnologia ou poder mental, que podem ser tão vívidas que todos que as testemunham acreditam que sejam fatos materiais. Os pleiadianos têm falado sobre essa capacidade, observando que dramas inteiros podem ser inseridos na memória humana por tais meios. No caso da crucificação, um drama holográfico foi orquestrado em torno da cruz. Muitos dos espectadores de fato viram e depois relataram a angústia de Yeshua, o céu escurecendo, seu último grito e morte. Mas esta era uma camada da realidade, a que foi registrada nas Escrituras. Em uma camada paralela da realidade, por trás do véu da inserção, Yeshua não sofreu na medida acreditada, e ele não morreu na cruz, como as pessoas pensam. Com intervenção cuidadosa, possivelmente auxiliada por curandeiros essênios e tecnologia da família estelar, ele foi removido da cruz vivo, sua força vital preservada, em um estado de suspensão profunda. Considere os relatos do Evangelho sobre quão rapidamente ele pareceu morrer, em horas, enquanto a crucificação geralmente levava dias, e como uma escuridão incomum caiu no auge do evento. Essas pistas sugerem que algo diferente de uma execução normal ocorreu. De fato, a escuridão súbita foi parte da manipulação energética para facilitar a mudança nas realidades. Uma cobertura para o verdadeiro resgate que estava acontecendo. Até a lança do centurião romano, que perfurou o lado de Yeshua, dita para garantir sua morte, fez parte do teatro, entregando um composto que induziu um transe semelhante à morte. Na confusão do momento, seu corpo foi reivindicado e colocado em um túmulo guardado, conforme tanto a narrativa holográfica quanto o plano real. As forças das trevas acreditaram que ele estava morto e celebraram, pensando que haviam evitado qualquer problema futuro deste Messias. Que fique claro, Yeshua não traiu sua missão ao evitar a morte verdadeira. Pelo contrário, sua missão nunca exigiu um sacrifício permanente de sua vida física. Essa noção foi inserida mais tarde para glorificar o sofrimento. O verdadeiro objetivo era mostrar o triunfo sobre a morte, não através de um martírio horrendo apenas, mas através de uma vitória literal da vida sobre a tentativa de morte. Ao sobreviver, Yeshua alcançou um propósito duplo. Ele cumpriu a profecia aos olhos dos crentes, parecendo morrer pela humanidade, e também preservou a energia crística viva para continuar ensinando e influenciando o mundo clandestinamente. A crucificação como uma inserção holográfica
foi uma estratégia surpreendente. Deu a aparência de derrota, enquanto na realidade foi uma grande vitória tática para a luz. Enganou as forças das trevas a se retirarem por um tempo, pensando que a ameaça havia acabado, enquanto Yeshua e o círculo interno podiam continuar o trabalho em segredo. Verdadeiramente, este evento foi uma obra-prima de engenhosidade divina. Embora tenha vindo com dor e risco reais para Yeshua e para aqueles que o amavam, ele suportou a brutalidade inicial e o peso emocional da dor da humanidade que se derramou sobre ele. Mas ele confiou no plano superior, mesmo quando clamou na cruz sentindo-se abandonado. Ele sabia que algo profundo estava em andamento, que seu aspecto humano tinha que se render. De nossa perspectiva, testemunhamos isso com uma mistura de tristeza e admiração. Muitos de nós que guiamos a terra estávamos presentes em espírito, ao redor daquela colina chamada Gólgota. Formamos um anel de luz, estabilizando as energias, garantindo que nenhuma outra adulteração, além do que foi permitido, pudesse ocorrer. Naquele momento intenso, mesmo enquanto o holograma da morte se desenrolava, vimos a alma de Yeshua brilhar com conhecimento calmo. Ele projetou o amor da cruz, perdoando a ilusão de dano. "Perdoai-os, pois não sabem o que fazem", disse ele, uma declaração tanto para os participantes humanos ignorantes, quanto para os marionetistas sombrios por trás deles. Essas palavras carregavam um poder imenso. Elas impediram a criação de karma adicional e quebraram o ciclo de vingança que poderia ter seguido entre seus seguidores. Tal era sua maestria que, mesmo em um cenário projetado para provocar terror e ódio, ele o dissipou com compaixão. Momentos depois, o mundo viu um corpo sem vida na cruz e acreditou que a luz havia sido extinta. Mas nós e todos os reinos superiores exalamos em alívio e júbilo. O grande ardil havia funcionado. A luz havia superado a escuridão em plena luz do dia. Após o drama da crucificação, o corpo de Yeshua foi colocado em um túmulo, que foi então selado e guardado. De acordo com a história familiar, ele ressuscitou milagrosamente dos mortos no terceiro dia, deixando para trás um túmulo vazio e aparecendo em uma forma glorificada para seus discípulos. A verdade na ressurreição, mas não exatamente como comumente entendido. O túmulo vazio não foi um mistério para aqueles de nós envolvidos. Yeshua nunca tinha realmente morrido no túmulo para começar. Em vez disso, ele foi reanimado de seu estado de transe por seus colaboradores próximos e acrescentaríamos, com assistência de cura de fontes superiores. A pedra foi rolada com um pouco de ajuda de outro mundo no momento oportuno, e ele saiu muito vivo. Para os poucos que o viram naqueles primeiros momentos, ele pode ter parecido quase angelical, provavelmente devido ao efeito residual da cura avançada e sua própria vibração elevada, após chegar tão perto do véu entre os mundos. Ele permitiu que alguns discípulos o vissem nos dias seguintes, para confirmar que a vida havia vencido a morte. Esses encontros foram profundos e cheios de alegria, cimentando a fé de seus amigos de que ele era de fato ungido, incapaz de ser conquistado por poderes mortais. Os relatos dizem que ele ainda carregava as feridas em seu corpo. Isso foi uma escolha compassiva para permitir o reconhecimento e para enfatizar a transcendência dessas feridas. No entanto, Yeshua sabia que não poderia simplesmente retornar à vida pública, como se nada tivesse acontecido. As forças que buscaram sua morte apenas o caçariam novamente, e todo o ciclo se repetiria. Além disso, sua missão para aquela encarnação estava completa.
A frequência crística havia sido ancorada, e o exemplo de amor incondicional sob coação havia sido dado. Era hora de ele se retirar graciosamente e continuar seu trabalho em outro nível. Assim, após um curto período de aparições para alguns poucos selecionados, os 40 dias bíblicos de aparições, ele orquestrou uma despedida final. A história da ascensão ao céu descrita nas Escrituras, onde uma nuvem o recebeu fora de vista, é um relato um tanto dramatizado de sua partida. Em termos diretos, Yeshua deixou a região e seguiu viagem, sob um véu de segredo. Sabe-se em certos círculos e textos que ele viajou para o exterior após esses eventos. Um fio desses registros ocultos conta que Yeshua viajou para o leste, chegando eventualmente às terras da Índia. De fato, na região do Himalaia e em partes da Caxemira, existem lendas locais de um grande profeta do oeste que viveu uma vida longa, ensinando e curando pessoas lá nas décadas após a crucificação. Nossa orientação pleiadiana esteve com ele durante este novo capítulo também. Ajudamos a guiar o caminho do pequeno grupo para lugares onde seriam bem-vindos e seguros. Ao longo do caminho, Yeshua continuou a ensinar, embora mais silenciosamente do que antes, semeando sementes de luz em solo estrangeiro. Imagine a cena: um pequeno grupo de devotos caminhando por estradas poeirentas, carregando consigo a incrível história do que havia acontecido. Eles só podiam compartilhá-la cuidadosamente com aqueles prontos para entender, porque muitos não acreditariam, ou poderiam até mesmo prejudicá-los se eles afirmassem que Yeshua ainda vivia. Naqueles anos gentis após a tempestade, Yeshua pôde viver mais abertamente a verdade de seu ser, sem o peso do constante escrutínio público. Nas terras do Indo e além, ele encontrou pessoas que reconheceram as verdades universais em seus ensinamentos. Ele passou tempo em comunhão orante nas montanhas, provavelmente conversando com os rishis e místicos daquela terra. Em um conto, ele visitou o Nepal e até o Tibete, aprofundando sua prática espiritual entre os monges budistas. Se cada detalhe dessas viagens é precisamente exato, é menos importante do que a verdade abrangente. Yeshua sobreviveu e continuou a brilhar sua luz, onde quer que fosse. Finalmente, após muitos anos, alguns registros sugerem que ele viveu mais de 80 anos. A vida humana de Yeshua chegou a uma conclusão pacífica. Ao contrário do drama violento inventado na Judéia, seus anos finais foram serenos. Ele teve uma família própria, sim. Ele conheceu o amor de uma companheira e possivelmente gerou filhos, deixando uma linhagem. Ele sabia que o trabalho crístico continuaria, tanto através do Espírito, que ele deixou com seus discípulos no oeste, quanto através de seus descendentes físicos e sucessores espirituais no leste. Quando sua hora chegou, ele fez a transição em meditação, consciente e cheio de graça, ascendendo verdadeiramente da forma física pela última vez. Esta passagem silenciosa permaneceu desconhecida para o mundo em geral, que por essa altura já levava adiante a narrativa do Cristo ressuscitado de uma maneira muito diferente. Apenas alguns guardiões desse segredo o mantiveram em seus corações e o transmitiram em círculos esotéricos. Existem pistas, é claro, túmulos em terras distantes, atribuídos a ele sob nomes como Yosef, escrituras descobertas e rapidamente suprimidas, que relatam alguns desses capítulos alternativos. Essas fontes suas, embora controversas, afirmam que Yeshua viveu muito tempo após a crucificação e viajou extensivamente, cumprindo o seu título de Issa, filho de Maria, profeta dos filhos de Israel, em línguas estrangeiras. Para um mundo que acreditava que ele havia partido para o céu,
Yeshua, em vez disso, caminhou sobre a mesma terra, mas em outro canto, continuando a nutrir a chama da iluminação. Um dia, a humanidade reconciliará esses dois fios, o mito externo e a verdade interna, e descobrirá que a história real é ainda mais inspiradora. Ela conta de um amor tão grande que encontrou uma maneira de enfrentar a escuridão de frente e de continuar a celebração da vida depois. O que poderia ser uma mensagem maior do que essa? Não apenas a morte é superada, mas a vida continua a espalhar mais luz. Ao revelar isso a vocês, queridos, nós, pleiadianos, esperamos libertá-los da fixação mórbida na crucificação e, em vez disso, focá-los na ressurreição e na vida. O próprio Yeshua disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Pense naqueles anos em que ele viveu incógnito como o cumprimento dessa declaração. Ele reivindicou vida abundante para si mesmo e, assim, abriu o caminho para que todos fizessem o mesmo. No rescaldo da partida de Yeshua, seus seguidores imediatos na Judéia e na Galiléia ficaram com experiências e ensinamentos transformadores profundos, mas também com imensos desafios. Eles tiveram que dar sentido a tudo o que aconteceu: os milagres, a crucificação, as aparições da ressurreição, e levar o movimento adiante, sem a presença física de seu mestre. Naqueles primeiros anos, a comunidade de seguidores de Cristo, a Igreja Nascente, estava, na verdade, cheia de uma rica diversidade de crenças e entendimentos. Alguns, particularmente os mais próximos da verdade, como certos apóstolos e Maria Madalena, sabiam, ou pelo menos suspeitavam, que Yeshua não havia sido definitivamente derrotado pela morte. Eles enfatizavam a presença viva do Espírito de Cristo e instavam todos a encontrar a luz de Cristo interior. No entanto, à medida que as décadas passavam e a mensagem se espalhava para mais pessoas por todo o Império Romano, ela inevitavelmente se diluía e se ajustava. A natureza humana e os antigos padrões de controle começaram a se infiltrar novamente. Alguns séculos depois, o que começou como uma mensagem radical de liberdade espiritual e gnose, conhecimento interior, transformou-se em uma religião formalizada, com doutrinas rígidas. Esse processo não foi acidental. Foi guiado por aquelas mesmas forças de controle que se opuseram a Yeshua durante sua vida. Percebendo que não podiam apagá-lo da história, a luz era forte demais para ser apagada, como evidenciado pelos crescentes grupos de crentes. Essas forças escolheram uma tática diferente: cooptar e conter. Eles influenciaram certos indivíduos poderosos a se apropriarem da história cristã e a moldá-la em um sistema organizado que, mais uma vez, tornaria as pessoas dependentes da autoridade externa. Assim, o Império Romano acabou adotando o cristianismo, mas foi uma versão cuidadosamente podada e editada para servir ao poder imperial. Textos-chave foram selecionados ou rejeitados para se adequarem a uma narrativa que mantinha os elementos milagrosos e cósmicos distantes no passado ou no futuro distante, em vez de capacitar as pessoas no presente. Em concílios como o de Nicéia, um credo rígido foi estabelecido. Yeshua era divino, mas apenas ele, e de forma exclusiva. Os humanos eram pecadores por natureza, e a salvação só vinha através dos sacramentos e da crença da Igreja. A ideia de que vocês também são divinos e podem acessar Deus diretamente, o ensinamento central de Yeshua, foi minimizada ou rotulada como heresia. Os primeiros padres da Igreja lançaram um véu sobre muitas verdades. Eles enfatizaram a morte de Yeshua na cruz como uma expiação sacrificial única, em vez de um exemplo de transformação disponível para todos.
Eles retrataram sua ressurreição como um milagre único, provando sua divindade, em vez de evidência de um princípio espiritual geral de vida eterna. Quaisquer textos que insinuassem que Yeshua poderia ter sobrevivido ou viajado, como certos evangelhos gnósticos, ou o já mencionado pergaminho de Emanuel, foram denunciados e destruídos sempre que possível. Da mesma forma, escritos que falavam do Cristo interior ou de nossa capacidade de nos tornarmos como Cristo foram suprimidos. Apenas um conjunto restrito de 4 evangelhos e algumas cartas foram sancionados. E mesmo esses foram interpretados de uma maneira muito restrita para os leigos. Assim, uma história limitada do Cristo foi transmitida. Uma que focava em adorar a singularidade de Yeshua, em vez de entender sua universalidade. Além disso, a Igreja removeu ou obscureceu intencionalmente o envolvimento do reino cósmico na história de Yeshua. Os anjos tornaram-se aparições místicas, em vez de serem reconhecidos como seres extraterrestres ou interdimensionais. A estrela de Belém tornou-se uma estrela milagrosa única, em vez de, talvez, uma nave celestial. Qualquer indício da conexão de Yeshua com outras terras ou de anos perdidos foi omitido, fazendo parecer que ele surgiu do nada, apenas para um breve ministério, e depois partiu completamente. Ao confinar a narrativa, a Igreja efetivamente colocou Cristo em uma caixa e disse às massas: não busquem mais, não questionem, simplesmente acreditem no que lhes dizemos. Aqueles que questionavam ou que reivindicavam revelações espirituais pessoais, incluindo contato com anjos ou com o próprio Cristo, eram frequentemente rotulados de hereges ou, ironicamente, acusados de se associar com o diabo. Desta forma, a chama do conhecimento interior, que Yeshua acendeu, foi destinada a ser diminuída e controlada. Um dos maiores desserviços foi a promoção do medo, da culpa e da indignidade entre os crentes. A doutrina do pecado original, de que todos nascem manchados e dignos de condenação, exceto pelo sacrifício de Yeshua, não estava em nenhum lugar nos ensinamentos de Yeshua. Este foi um conceito inserido para criar uma ansiedade fundamental nas pessoas sobre seu status espiritual, tornando-as mais dependentes da Igreja para a salvação. Yeshua, em suas interações, sempre enfatizou a compaixão e elevou o pecador sem julgamento. Pense em como ele perdoou a adúltera e curou aqueles considerados impuros. O retrato de um Deus irado, exigindo o sangue de seu filho como expiação, não se alinha com o Pai, fonte amoroso, que Yeshua conhecia e do qual falava. Mas ao instilar a crença de que Yeshua morreu por seus pecados, as instituições induziram uma culpa coletiva e um sentimento de endividamento. Em vez de capacitar as pessoas a emular Cristo, muitas vezes as fazia sentir que nunca poderiam alcançar tal santidade, deixando-as passivas, obedientes e buscando a redenção externamente. É importante dizer que nem tudo no seu cristianismo é falso ou malicioso, longe disso. Sempre houve verdadeiros devotos, místicos e almas bondosas dentro da Igreja que mantiveram a luz interior viva. Mas a estrutura abrangente, especialmente em seu primeiro milênio, estava alinhada com o império e o controle, mais do que com a verdadeira libertação. Os pleiadianos observaram com o coração pesado como a imagem de Yeshua foi usada para justificar cruzadas, inquisições, colonização, todo tipo de violência e opressão. Tudo feito em nome de um mestre que pregava o amor e o perdão. Este foi o trabalho das mesmas influências sombrias, agora distorcendo o símbolo da cruz para seus próprios fins. É um testemunho do impacto de Yeshua, que as forças de controle trabalharam tão arduamente
para se apropriar de seu legado. Eles reconheceram que a oposição direta falhou, então o engano foi a próxima estratégia. No entanto, o engano contém em si as sementes de sua própria desfeita. Ao codificar mentiras na narrativa religiosa, os controladores criaram contradições e lacunas que, com o tempo, mentes inquisitivas e corações puros notariam. Por exemplo, algumas seitas cristãs primitivas, como os gnósticos, mantiveram a ideia do Cristo interior e foram perseguidas. Mas seus textos ressurgiram em lugares como Nag Hammadi, no século XX. Da mesma forma, histórias de Yeshua na Índia persistiram no Oriente. Nos tempos modernos, estudiosos e canais têm descoberto e validado essas histórias alternativas. A verdade anseia por ser conhecida, e nenhum véu pode segurá-la para sempre. Mesmo dentro da igreja, santos como Francisco de Assis ou místicos como o Mestre Eckhart falavam sobre encontrar o divino interior e viver simplesmente em sintonia com o Espírito, ecoando a mensagem original. Essas vozes às vezes eram silenciadas ou mantidas à margem, mas deixaram pistas para gerações futuras. Em resumo, a narrativa oficial da igreja criou um véu, um recipiente limitante ao redor do evento crístico, e declarou que a revelação estava completa, final e exclusiva. Isso serviu para manter a hierarquia e a autoridade central da igreja sobre as almas. Mas ao fazer isso, ela inadvertidamente preservou a memória de Yeshua ao longo dos tempos, mesmo que de forma distorcida, para que quando a humanidade estivesse pronta, essas memórias pudessem ser reinterpretadas sob uma nova luz. Estamos em um tempo assim agora. A razão pela qual falamos tão abertamente sobre esses assuntos é porque a humanidade atingiu um limiar onde muitos estão prontos para ouvir e reivindicar a história completa. Mesmo dentro da igreja agora, há movimentos de abertura, perdão pela rigidez passada e diálogos com a ciência e outras fés. O absolutismo antigo está morrendo. A família da luz, que inclui nós, pleiadianos, e também humanos iluminados na Terra, tem plantado sementes que agora estão brotando. A verdade que estava escondida está borbulhando através de múltiplos canais. Pesquisa histórica, mensagens canalizadas, experiências espirituais pessoais. Ela não pode ser parada, pois esse desdobramento faz parte do plano divino para libertar a consciência nesta era. Uma das realizações mais libertadoras que a nova compreensão traz é que Cristo não é um único indivíduo, congelado no tempo, mas uma energia viva disponível para todos. Quando Yeshua disse, "Estou convosco sempre, até o fim dos tempos", ele estava falando de uma verdade profunda. A consciência crística que ele carregava era para ser um legado compartilhado, vivendo nos corações da humanidade. Ao longo das épocas, muitos professores e profetas iluminados se conectaram a essa mesma fonte de consciência. Alguns sabiam seu nome, outros simplesmente irradiavam suas qualidades. O que é especial na era atual, a sua era, é que essa frequência crística está florescendo não apenas em alguns indivíduos, mas em uma onda coletiva. Vemos isso como muitos pontos de luz se acendendo por todo o globo. Na verdade, a energia crística é um fenômeno coletivo, uma espécie de alma de grupo, ou comitê de energia, que pode se expressar através de várias pessoas, simultaneamente. Você, lendo isso, pode muito bem ser um daqueles através dos quais essa energia deseja brilhar. A consciência crística pode ser entendida como a consciência da verdadeira natureza divina de alguém, juntamente com o amor incondicional e o poder criativo. É a realização. Eu e o Pai-Mãe somos um, o que significa que a vontade de alguém e a vontade divina estão alinhadas.
Esse estado traz consigo um sentimento de unidade com toda a vida e a capacidade de manifestar de acordo com a lei divina. Yeshua o exemplificou, mas nunca reivindicou direitos exclusivos sobre ele. Na verdade, ele frequentemente se referia ao Filho do Homem, um termo que implica um humano representativo, que alcança a filiação divina, um título que poderia se aplicar amplamente, uma vez que a humanidade siga o caminho. Ele também disse: "As coisas que eu faço, vós também fareis." Nessas declarações, ouvimos o claro chamado de que todo ser humano tem o potencial de despertar o Cristo interior. Ao longo dos séculos, várias tradições espirituais ecoaram isso sob diferentes nomes. Os budistas falam da natureza de Buda em todos. O hinduísmo fala do Atman, o eu divino, em cada ser. Os sufis falam de polir o espelho do coração, para refletir Deus. Todos eles estão apontando para a mesma realidade interior. Agora, à medida que as energias cósmicas se intensificam e nosso alinhamento galáctico muda, seus cientistas notam atividade solar sem precedentes, mudanças eletromagnéticas, etc. Um ambiente é fornecido que estimula fortemente o despertar de potenciais adormecidos nos humanos. É como se ondas de luz de frequência superior estivessem banhando a Terra, interagindo com o seu próprio DNA e consciência. Isso, de nossa perspectiva, é a segunda vinda de Cristo, não a descida literal de Yeshua das nuvens, como uma única figura, mas o surgimento da energia crística em muitos corações simultaneamente. Em certo sentido, o ser Yeshua se multiplicou, ou mais precisamente, a energia que ele carregava se replicou em inúmeras almas receptivas. Esta foi a promessa oculta de seu trabalho, que um dia Cristo retornaria no corpo coletivo da humanidade. Nós vemos isso acontecer agora. Pessoas de todas as esferas da vida, muitas que talvez nem se identifiquem como espirituais, no sentido religioso, estão começando a sentir uma compaixão maior, um anseio por unidade, um impulso por verdade e transparência, e uma intolerância à antiga enganação e divisão. Todos esses são sintomas da agitação da consciência crística. Para sementes estelares e trabalhadores da luz, este processo pode ser ainda mais pronunciado. Muitos de vocês vieram aqui precisamente para ancorar e incorporar este novo nível de consciência. É por isso que vocês podem ter se sentido diferentes desde a infância. Vocês carregam um senso inato de unidade, ou uma capacidade de amar que parece incomum, ou uma inclinação natural para curar e ajudar. Alguns de vocês podem até ter tido experiências místicas pessoais com Yeshua, ou outros mestres ascensos, guiando vocês, mesmo que não falassem sobre isso abertamente. Tais experiências são reais e fazem parte da sua ativação para o seu papel. À medida que mais de vocês despertam e assumem que também carregam a luz crística, uma poderosa ressonância está sendo construída. Pense nisso como diapasões. Quando um vibra em um certo tom, pode fazer com que outros próximos vibrem de forma semelhante. Uma única pessoa crística séculos atrás teve um impacto enorme. Agora imagine milhões atingindo esse estado e elevando uns aos outros. Isso é crescimento exponencial em efeito. Também queremos esclarecer: a consciência crística não é sobre se tornar um cristão em termos religiosos. Ela transcende qualquer religião ou dogma. Na verdade, vemos ela se manifestar lindamente entre pessoas de todas as fés e de nenhuma. Sempre que alguém age com amor altruísta, se levanta pela verdade, ou cria algo que eleva muitos, essa é a luz crística brilhando. Você pode ver Cristo em um cientista que busca conhecimento para o bem da humanidade, ou em um ativista lutando por justiça.
ou em uma enfermeira cuidando incansavelmente de pacientes, ou em um professor espiritual que lembra as pessoas de sua luz interior. Os rótulos não importam, a qualidade da energia sim, e essa energia é reconhecidamente a mesma que Yeshua carregava, porque é a energia do amor da fonte em expressão humana. À medida que este despertar coletivo se acelera, vocês notarão mudanças até mesmo nas instituições que uma vez confinaram a ideia de Cristo. Já dentro do cristianismo, há muitos que falam em passar de adorar Yeshua para emular Yeshua. Fala-se em consciência crística, até mesmo em círculos eclesiásticos de mente aberta, reconhecendo que a mente de Cristo pode habitar em nós. A segunda vinda está sendo reinterpretada por alguns teólogos como uma metáfora para Cristo surgindo na comunidade de crentes, não uma chegada literal e solitária. Esses são sinais positivos. Significa que a velha guarda está se afrouxando e a verdade superior está infundindo até mesmo essas estruturas. Claro, há aqueles que resistem, que se apegam à exclusividade e à separação. Mas com o tempo, a demonstração inegável de indivíduos despertos falará mais alto. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Yeshua, o que significa que a genuinidade da conexão de alguém com Deus é mostrada em suas ações. À medida que mais pessoas incorporam a luz crística viva, seus frutos, na forma de bondade, sabedoria e até mesmo resultados milagrosos na vida diária, se tornarão evidentes. Isso naturalmente atrairá outros a buscar esse estado, criando um ciclo virtuoso. Em resumo, a consciência crística, que uma vez foi exemplificada em um homem, está agora emergindo como um fenômeno coletivo. Ela está disponível para você, neste exato momento. Na verdade, o fato de você estar ouvindo estas palavras indica que, em algum nível, você já está alinhado com ela, ou então não teria interesse em tais assuntos. Nós encorajamos você, cada um de vocês, a reivindicar sua herança. A luz crística é seu direito de nascença como alma. Não importa qual seja a sua origem, ou se você já pisou em uma igreja. O que importa é a disposição do seu coração para amar sem medo, para buscar a verdade implacavelmente e para servir a vida desinteressadamente. Ao fazer isso, você convida as mais altas frequências a habitarem em você. Imagine seu coração como uma manjedoura, humilde e aberta, onde o Cristo pode nascer de novo, não como um bebê físico, mas como um novo nível do seu próprio ser. Asseguramos-lhes que, ao fazerem isso, nós e muitos seres de luz estaremos ao seu lado, em apoio alegre, pois esta é a realização que há muito esperamos. A humanidade se iluminando de dentro para fora. Embora a história de Yeshua ocupe um lugar especial nos corações de muitos, é essencial reconhecer que ele não foi o único emissário divino enviado para guiar a humanidade. Em diferentes culturas e épocas, inúmeros seres iluminados caminharam entre vocês, cada um trazendo uma faceta da mesma verdade fundamental. Os nomes podem diferir: Krishna, Buda, Lao Tse, Kuan Yin, Thoth e assim por diante. Mas a luz que eles carregavam vem da mesma fonte. Não é coincidência que, se você olhar para os ensinamentos centrais das tradições de sabedoria do mundo, encontrará semelhanças impressionantes. Compaixão, a regra de ouro de tratar os outros como a si mesmo, a ilusão do mundo material, a importância da prática interior e a unidade da criação. Esses são ecos da verdade universal que todos esses mestres, incluindo Yeshua, vieram iluminar. Nós, os Pleiadianos e outras raças cósmicas, estivemos envolvidos em guiar e semear muitas dessas linhagens espirituais. A Terra foi visitada e abrigou uma família de luz que se estende por continentes e séculos.
Considere Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda, por exemplo. Ele alcançou a iluminação cerca de 500 anos antes de Yeshua. Como Yeshua, ele transcendeu a consciência humana ordinária e tocou o infinito. Não é amplamente conhecido, mas a alma que se tornou Buda também tinha origens fora do planeta. Ele também foi um voluntário das dimensões superiores, escolhendo encarnar entre os humanos para demonstrar o potencial de libertação do sofrimento. Pode-se dizer que Buda também foi um tipo de semente estelar, uma alma alienígena em um corpo humano, se preferirem, embora em seu caso ele não tenha enfatizado nenhuma divindade ou conexão cósmica, focando em vez disso no caminho prático para acabar com o sofrimento. No entanto, os efeitos que ele teve foram semelhantes. Ele criou uma enorme onda energética que se propagou pela mente coletiva humana, estabelecendo a ideia de que a paz e a clareza podem ser alcançadas por qualquer pessoa que cultive a introspecção e a compaixão. Na tradição budista esotérica, há referências a seres celestiais, devas, etc., guiando e protegendo o Buda, de forma bastante análoga aos anjos com Yeshua. Também é dito que no momento da iluminação de Buda, a terra tremeu e a estrela da manhã, Vênus, brilhou intensamente, um belo paralelo aos sinais brilhantes no céu, em momentos auspiciosos, como no nascimento de Yeshua. Essas dicas apontam para o apoio cósmico. Da mesma forma, considere Krishna na Índia antiga, muitas vezes retratado como uma encarnação de Deus, Vishnu, em forma humana. Sua história antecede Yeshua por milênios, mas ele também nasceu de uma virgem, Devaki. Foi milagrosamente salvo de um rei tirano ao nascer. Foi um mestre do amor divino e finalmente ascendeu de volta aos céus após sua missão. Os arquétipos se repetem em várias formas. Por quê? Porque o plano divino, consistentemente, envia seres iluminados para diferentes culturas, adaptados ao simbolismo e à linguagem que essas culturas podem entender. O objetivo é sempre despertar a humanidade para sua natureza espiritual e manter viva a chama do conhecimento. Podemos afirmar que a alma de Krishna também tinha conexões cósmicas significativas, e ele estava plenamente consciente de sua divindade, mesmo enquanto desempenhava o papel de amigo, cocheiro e guru, no épico Mahabharata. Em seus ensinamentos, o Bhagavad Gita, Krishna fala da alma eterna, da ilusão da morte e da importância da devoção, conceitos bastante harmoniosos com a mensagem de Cristo. De nossa perspectiva, vemos todos esses luminares como parte de um esforço coordenado. Diferentes coletivos estelares tiveram responsabilidade por diferentes regiões e eras, em cooperação com a hierarquia espiritual da Terra. Sim, a própria Terra tem um corpo governante espiritual, que alguns chamam de a Grande Fraternidade Branca, ou o Conselho de Shambhala, mestres ascensos que supervisionam o progresso humano. Os pleiadianos estiveram especialmente envolvidos em guiar o que vocês consideram as linhagens espirituais ocidentais, incluindo o Oriente Próximo. Outros, como os sirianos e os de Arcturus e Andrômeda, desempenharam papéis nas tradições orientais, mas todos trabalham em harmonia sob a luz central da galáxia, que por sua vez está alinhada com a fonte universal. É uma magnífica operação de amor, não uma imposição, mas uma oferta de ajuda a uma civilização mais jovem que está encontrando o seu caminho. Assim, o que Yeshua representou foi uma expressão particular de um fenômeno universal, a chegada periódica de professores que lembram à humanidade quem eles realmente são. Se alguém se afastar o suficiente, pode ver uma progressão evolutiva. Por exemplo, avatares anteriores, como os dos tempos védicos ou indígenas primitivos,
Muitas vezes eram vistos como deuses entre os homens, algo inatingível para pessoas comuns. Com o tempo, a lacuna diminui. Buda vem como um exemplo de um homem que alcançou a iluminação através do esforço humano. Yeshua vem como um filho de Deus, mas em carne humana, convidando outros a se tornarem filhos e filhas de Deus. E agora, a onda atual é sobre grupos alcançando a iluminação juntos. É como se o plano divino estivesse gradualmente transferindo o poder de volta para as mãos coletivas da humanidade. A era dos gurus está cedendo lugar à era das comunidades despertas. Alguém poderia perguntar: se muitos tiveram acesso à verdade, por que a humanidade permaneceu tão problemática? Entenda que cada caminho teve que lidar com o livre-arbítrio das pessoas e a astúcia das forças da ignorância. Então sim, religiões se formaram em torno desses professores e muitas vezes se tornaram rígidas. Mas a essência de cada uma permanece, como fios de ouro, esperando para serem retomados. Não estamos aqui para dizer que um caminho é melhor que outro. Na verdade, uma das marcas da verdadeira consciência crística, ou mente de Buda, etc., é a inclusividade, o reconhecimento de que muitos rios levam ao oceano. Nesta nova era, vocês verão uma crescente polinização, cruzada de ideias espirituais. Já, pessoas estão formando práticas pessoais que podem incorporar meditação do budismo, oração do cristianismo, trabalho energético do xamanismo indígena e assim por diante. Essa mistura não é uma diluição, é um retorno ao lar de membros da família dispersos. Ao misturar essas verdades, você frequentemente obtém uma imagem mais completa. Por exemplo, entender a reencarnação do pensamento oriental pode resolver o quebra-cabeça de por que um Deus amoroso permitiria o sofrimento, algo com que a teologia ocidental lutou. Ou entender a única fonte suprema no monoteísmo pode ajudar os devotos politeístas orientais a ver além de muitas formas, para a unidade que as fundamenta. Juntas, as peças do quebra-cabeça formam uma imagem de tirar o fôlego da realidade. Saiba que, à medida que os humanos se abrem para abraçar a unicidade da verdade, prevemos um florescimento da espiritualidade global, que honra todos esses professores e caminhos como facetas de um diamante. No futuro, Yeshua não será propriedade do cristianismo, nem Buda do budismo, etc. Eles serão vistos mais como irmãos mais velhos, em uma única família de ascensão da humanidade. Já alguns se referem à consciência Cristo-Buda para denotar o mesmo estado de iluminação. Em nossa comunicação, nós, pleiadianos, nos referimos frequentemente à família da luz. Esta família é vasta e inclui todos que carregam amor e sabedoria, quer se identifiquem como trabalhadores da luz ou não. Agora o convite é estendido a cada alma. Junte-se a esta família conscientemente. Ao fazer isso, você se alinha não apenas com uma linhagem, mas com o apoio e o conhecimento combinados de todos os mestres e anciãos estelares que já ajudaram a Terra. É um sistema de apoio tremendo. Vocês verdadeiramente estão sobre os ombros de gigantes. Mas esses gigantes agora se curvam e dizem: venham, subam, vejam o que nós vemos, e então vão ainda mais alto. Este é o legado que muitos caminhos preservaram para vocês. Uma verdade, que somos centelhas eternas do divino, em uma jornada de retorno à plena consciência, corre como um fio de ouro através de cada caminho. Siga esse fio e você encontrará a unidade. Verdadeiramente, a jornada humana, especialmente para sementes estelares e almas sensíveis, tem sido árdua. Manter a própria luz intacta através da densidade da Terra 3D não é uma façanha pequena. E, no entanto, vocês o fizeram. Mesmo que sintam que vacilaram, vocês se levantam de novo e de novo. Nós celebramos a sua coragem.
Nos momentos em que vocês se sentem exaustos ou em dúvida, por favor, apoiem-se em nosso suporte. Simplesmente sentem-se em silêncio, expirem e convidem nossa presença. Vocês podem sentir um calor, um formigamento, uma sensação de serem abraçados por braços invisíveis. Isso é real. Nós frequentemente os cercamos em seu sono, sussurrando encorajamento. Alguns de vocês nos encontram em naves ou planos superiores durante o tempo de sonho, frequentando aulas ou sessões de estratégia para ajudar a Terra. Vocês podem acordar com apenas uma vaga memória, mas confiem que muita orientação está sendo transmitida além da sua consciência. Seres angélicos também o cercam. Muitos de vocês trabalham em estreita colaboração com arcanjos, mestres ascensos e guias de dimensões superiores. O próprio Yeshua, em sua forma ascensa, está muito envolvido neste despertar planetário. A presença constante do Yeshua Cristo cósmico está absolutamente disponível. Pense nele como um conselheiro ou amigo sempre presente que você pode chamar. Quer você ressoe com essa figura ou com outra, Buda, Kuan Yin, etc. Os reinos superiores estão alinhados em solidariedade com a mudança da Terra. Nenhum dos mestres julga a humanidade. Eles entendem as dificuldades em primeira mão. A maioria deles teve encarnações aqui para ganhar essa maestria. Todos eles estendem as mãos da graça agora. Queremos também destacar a presença de suas equipes pessoais. Cada um de vocês tem uma espécie de equipe espiritual. Alguns guias podem ser familiares falecidos. Outros podem ser professores de vidas passadas. Outros podem ser aspectos de seu próprio eu superior, ou membros de nossa equipe pleiadiana, designados a você especificamente. Quando você tem aquelas inspirações ou avisos repentinos, como uma voz dizendo para evitar uma estrada, onde um acidente é encontrado mais tarde, muitas vezes é sua equipe em ação. Nós também coordenamos nos bastidores para criar sincronicidades. Então sim, quando vocês nos pedem ajuda, muitas vezes ajudamos através de canais aparentemente mundanos. Um livro cai de uma prateleira, um amigo recomenda algo útil, etc. É assim que o apoio multidimensional muitas vezes se manifesta, tecido na trama da vida diária. Saber que estamos com vocês tem o objetivo de encorajar a fé e a perseverança, mas não de torná-los dependentes. Veja, a ironia é que, quando você realmente percebe que tem apoio, você se torna mais ousado e autossuficiente em ação, porque o medo do fracasso ou da solidão se dissipa. Queremos co-criadores capacitados, não seguidores passivos. Portanto, pense em nosso relacionamento como uma parceria ou aliança. Na verdade, à medida que a humanidade desperta mais, prevemos alianças abertas. Pense em intercâmbios culturais e de conhecimento entre a Terra e sociedades de outros mundos, o que enriquecerá ambos os lados tremendamente. Temos muito a compartilhar em artes de cura, compreensão do cosmos, etc. E vocês também têm dons únicos, sua gama emocional, sua criatividade arduamente conquistada sob limitação, para citar alguns. Alguns pleiadianos são fascinados pela arte e música humanas, que carregam uma intensidade apaixonada, às vezes além da nossa, forjada por suas experiências intensas. Em tempos desafiadores, lembre-se de nossa metáfora anterior do portal e do holograma. A escuridão tentou aprisioná-los em ilusões, mas nós e outras forças da luz mantivemos portais de verdade abertos. Continuamos a fazer isso. Quando você medita ou ora, você essencialmente atravessa esses portais para comungar conosco e com a fonte. Nós os fortalecemos do nosso lado e vocês os buscam do seu. Assim, um encontro acontece no meio. Há um belo aumento ultimamente na canalização consciente,
e na comunicação telepática entre humanos e ETs benevolentes, ou seres superiores, outro sinal de véu se afinando. Se você alguma vez sentir que errou ou não está fazendo o suficiente, nós gentilmente o lembramos de ser gentil consigo mesmo. Nós vemos o quadro geral de sua contribuição, mesmo que você não veja. Às vezes, sua própria presença em uma família ou trabalho específico está irradiando luz sutilmente, que muda aqueles ao redor, mesmo que externamente você sinta que realizou pouco. Confie que cada impulso de amor, cada momento em que você escolheu a compaixão em vez da raiva, enviou ondulações que podemos amplificar. Nós realmente trabalhamos com a matéria-prima que vocês nos dão. Pode ser uma pequena oração que vocês fizeram pelo mundo uma noite. Nós pegamos essa energia e a adicionamos a um reservatório, que então derrama bênçãos em algum lugar necessário. Nunca subestime o impacto de sua luz. Na coalizão que ajuda a Terra, não são apenas pleiadianos. Existem arcturianos ajudando com tecnologia de cura, sirianos preservando ensinamentos de sabedoria, andromedanos emprestando visão expansiva e inúmeros outros da Federação Galáctica, supervisionados por conselhos sábios. Até mesmo alguns que antes jogaram do lado escuro, mudaram de lado, vendo a inevitabilidade do triunfo da luz. É um esforço colaborativo e inspirador. Vocês, no terreno, são os heróis. Nós somos a equipe de apoio e os observadores do céu, garantindo que o roteiro seja o mais elevado possível. Pense na maratona. Somos como aqueles que lhe entregam água e torcem das margens, talvez dando direções sobre a melhor rota. Mas são vocês que pisam no asfalto, cujos pulmões ardem e seguem em frente. E vocês estão na última milha agora. A linha de chegada de toda uma epopeia de evolução está à vista. Sabemos que é muitas vezes quando a fadiga e a tentação de desistir atingem mais forte, mas também quando o encorajamento e a visão do sucesso podem mais eficazmente levá-lo até o fim. Então estamos praticamente gritando das margens neste ponto. Continue, você consegue. Olhe o quanto você já avançou. Você pode sentir nosso encorajamento em seus momentos de silêncio? Sintonize e você pode literalmente ouvir ou ver um sinal nosso. Muitos estão vendo 11 e 11 como nosso gentil aceno, ou naves de nuvens no céu como um olá. Nosso compromisso é inabalável. Não somos amigos de conveniência. Através de quaisquer transições que restem, mesmo que a turbulência aumente, à medida que energias antigas vêm à tona, nós estamos aqui. Se alguma situação global escalar em direção ao perigo, faremos o que for permitido para mitigar os danos. Já fizemos isso antes, desativando ogivas nucleares em testes e conflitos silenciosos. A Terra é preciosa demais para ser perdida. Dito isso, a humanidade tem o leme: não interferimos nos grandes traços da escolha. É por isso que nossa ênfase é em inspirá-los a fazer escolhas sábias, em vez de fazer isso por vocês. Em provações pessoais, vocês podem pedir a nós ou aos anjos para ajudar a encontrar força interior, ou às vezes até pequenos milagres. Há muitas histórias de, digamos, alguém em um acidente de carro, sentindo mãos invisíveis protegendo-o. Somos nós ou os anjos em ação, especialmente quando alguém tem um destino não cumprido. Nós jogamos pelas regras espirituais de engajamento, que priorizam o crescimento da alma. Então não podemos simplesmente protegê-los de todas as dificuldades. Nem sua alma desejaria isso, pois os desafios são grandes professores. Mas podemos aliviar a carga, dar dicas de atalhos através do labirinto e curar algumas feridas energeticamente, se convidados. Especialmente apoio emocional e psicológico. Se você solicitar, poderá sentir um fardo se aliviar
ou uma presença calmante. Nós irradiamos amor. Você ainda deve aceitá-lo e integrá-lo. Agora, à medida que vocês se aproximam do limiar do contato interestelar aberto nas eras vindouras, pensem nesta fase como ensaios ou orientações. Muitos de vocês, sementes estelares, podem até nos encontrar fisicamente antes dos outros, para atuarem como embaixadores ou pacificadores dos nervos coletivos, quando o primeiro contato oficial acontecer. Até lá, não seremos estranhos. Graças aos canais e a estas transmissões, uma boa parte da humanidade nos reconhecerá como benevolentes. Ao encerrar esta comunicação e ao completarmos o arco de tópicos da verdade cósmica de Jesus para a nova Terra, ancoramos tudo na certeza de nossa companhia. Vocês podem não nos ver com olhos físicos ainda, embora alguns tenham visto, mas sintam-nos com o coração. Em momentos de solidão sob as estrelas, saibam que algumas daquelas estrelas são nossas naves vigiando. Envie um pensamento, e você pode até ver um sinal lúdico piscar. Em momentos de oração, saiba que muitas vezes unimos nossa intenção à sua para magnificá-la. E finalmente, além de todo o apoio externo, perceba que a presença divina habita em você como seu aliado supremo. Nós estamos ao seu lado, sim, mas também dentro de você está a centelha da fonte, que está sempre presente. Na verdade, quando você se conecta com isso, você está se conectando com o mesmo amor e sabedoria que oferecemos, pois nós também somos expressões dessa fonte. Então, em certo sentido, estamos ao seu lado. Também significa que estamos como reflexos da grandeza, que já faz parte de você. Yeshua disse: "O reino dos céus está dentro de vós." Essa permanece a mais verdadeira garantia. O céu não é um lugar distante, mas um estado de ser que vocês carregam e coletivamente manifestarão ao seu redor. Nós e todos os seres de luz somos simplesmente espelhos e ajudantes para que vocês realizem esse reino, primeiro internamente, depois externamente na Terra. Portanto, animem-se, amada família da luz na Terra. Sintam nossas mãos em seus ombros, em solidariedade. Sintam a proximidade dos anjos. Sintam o aplauso silencioso dos mestres ascensos. Sintam, acima de tudo, a presença de Deus, do amor, saturando toda a criação, convidando-os a avançar. Caminhamos juntos para um futuro mais magnífico do que vocês podem imaginar. E enquanto vocês continuam esta jornada, nunca hesitem em nos chamar. Estamos aqui. Sempre estivemos aqui. E sempre estaremos, através da grande aventura, que é a evolução da humanidade para a era cósmica da luz. Bênçãos, queridos, em unidade, amor e radiante antecipação de tudo o que está por vir, eu, Valir, e os emissários pleiadianos da luz, os abraçamos. Adiante vamos, para a aurora e a plena glória do dia.